Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1. Deus escolheu você. Semana 4. A bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Anote os versículos desta sexta-feira. Provérbios capítulo 8, versículo 12 e também do versículo 22 ao 31. Efésios capítulo 1, versículo 8. Trecho para ler com oração. Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu bom prazer que propusera em Cristo. Cristo, a sabedoria e a prudência de Deus. Por meio da obra de redenção do Filho, Deus derramou sua graça abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. A escolha, a predestinação e o direito à filiação, isto é, o direito de herdarmos a herança de Deus, são graça. Essa abundante graça que Deus derramou sobre todos nós é muito valiosa. Todavia, ao entrar o pecado no homem, este ficou impossibilitado de receber a bênção espiritual que Deus lhe havia preparado. Quando, porém, Deus enviou seu Filho para que morresse na cruz e derramasse seu sangue em nosso favor, ali foi realizada a redenção e, consequentemente, o perdão das nossas ofensas. Nossos pecados ofendiam e ainda ofendem a Deus, mas, pelo sangue de Jesus, nossas ofensas são perdoadas. Aleluia! Ao falar sobre a bênção do Filho, Paulo cita sabedoria e prudência. A sabedoria é necessária para planejar, segundo o desejo da vontade de Deus. Isto é, ela é necessária na fase do projeto da vontade de Deus. A prudência, por sua vez, é necessária na fase de execução. A sabedoria de Deus é Cristo, conforme podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e 30. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a sabedoria de Deus, o qual habita com a prudência, segundo está escrito em Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Deus sabe planejar e executar seus planos, porque ele conta com Cristo como sua sabedoria desde o início. É o que vemos em Provérbios 8:22, que nos diz: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Antes de tudo existir, desde a eternidade, Cristo foi estabelecido como a sabedoria de Deus. Vejamos os versículos 24 e 25 de Provérbios 8. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Cristo é antes de tudo, como vemos em Provérbios 8:26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. A prudência na execução do plano de Deus pode ser percebida a partir de Provérbios capítulo 8, versículo 27 até o 30, parte A. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra
Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Cristo é a sabedoria de Deus para planejar e a prudência para executar. Ele é o arquiteto de Deus. O plano de Deus tem tudo a ver com o homem, que é o centro desse plano. Antes da criação, o pai e o filho viviam em perfeita harmonia. Na versão King James atualizada, sobre a impressão que o filho tinha naquele tempo de perfeita união, ele afirma em Provérbios capítulo 8, parte B do versículo 30. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Por que o filho era tão feliz ao lado do pai? Porque o pai era a fonte da felicidade e da alegria. Quando Deus concluir a execução do seu plano a nosso respeito, não precisaremos mais de entretenimento, de nada para prover-nos alegria, pois voltaremos para Deus, o qual será a fonte da nossa felicidade. Ele satisfará plenamente a todas as nossas necessidades. Que maravilha! Estima-se que, a cada mês, ocorram cerca de 45 milhões de buscas no Google sobre como podemos ser felizes. Os colportores, que são evangelistas que atuam nas ruas pregando o Evangelho, encontram diariamente milhares de pessoas infelizes. Querido ouvinte, a felicidade está em Deus. A experiência evidencia que, quando tocamos em Deus, experimentamos a verdadeira felicidade e passamos a transbordar de alegria. Na eternidade passada, antes de tudo, o pai vivia em harmonia com o filho e não parecia precisar de nada mais. Mas aprove a Deus abrir um espaço de tempo para introduzir o homem nessa felicidade plena. Por isso lemos em Provérbios 8:31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. Deus desejou criar o homem a fim de enchê-lo das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, para que o homem pudesse ser tomado pela vida e natureza de Deus até ser totalmente inserido na glória e se tornar um participante da alegria e felicidade divinas. Esse é o objetivo final. Voltemos ao texto de Efésios, capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propusera em Cristo. No tocante à bênção do Filho, vimos até aqui que a redenção nos dá a base para desfrutarmos tudo o que Deus é. Mas qual o objetivo de Deus em nos redimir de volta para si mesmo? Deus tem uma vontade, que é um mistério. Embora o universo criado por Deus tenha bilhões ou até mesmo trilhões de anos, nós vivemos numa janela cósmica na qual é possível ao homem habitar na Terra. É nessa janela de tempo que Deus quer executar sua vontade, pois Ele preparou todas as condições necessárias para que isso pudesse acontecer. Portanto, irmãos, o tempo só existe para fazer a vontade de Deus. Embora essa vontade seja um mistério, conforme vimos, todas as coisas cooperam para que ela se cumpra. Mesmo após a criação dos céus e da terra, a rebelião de Lúcifer trouxe o caos para o universo. Após a criação do homem, o homem também desobedeceu a Deus, e sua queda gerou muita confusão na terra. O pecado trouxe a corrupção e a história humana se tornou uma tragédia após a outra. Mas por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Amanhã falaremos sobre esse assunto, mas até lá descansemos, pois tudo gira em torno da vontade de Deus. Uma pergunta: para que servem
a sabedoria e a prudência no plano de Deus?